Áreas de risco são regiões onde é recomendada a não construção de casas ou instalações, pois são muito expostas a desastres naturais, como desabamentos e inundações. Essas regiões vêm crescendo constantemente nos últimos 10 anos, principalmente devido à própria ação humana. E agora, vocês estão retirando aquilo que podem salvar e como vai ser daqui para frente? Olha, moço, eu não sei te dizer, porque agora a gente vai ter que morar alugado, porque assim, a casa que era minha era essa. A água destruiu. A gente vai se aproximar do local, a lama dificulta um pouco o nosso acesso. Aí começou a ventania, aí te escutava o estrondo da maresia, né? Fora. Aí ele falou para mim, amor, a água tá enchendo. Eu falei, tá. Aí com poucos minutos a gente escutou. Começou a barulhar na praia a água, né? Aí já veio com muita velocidade. A avaliação de áreas para identificação de risco de desastre envolve o levantamento de campo e depende de informações como mapas geológicos, imagens de satélite, fotos aéreas, perfis de encostas e levantamentos topográficos. Em 825 municípios no Brasil, são cerca de quase 28 mil áreas de risco, a maioria localizadas em regiões onde o relevo é mais acidentado e tende a propiciar riscos mais frequentes de inundações e deslizamentos. Hoje, o Equinócio Verdade vai falar sobre quais ações do poder público, meio acadêmico e sociedade poderão evitar desastres e diminuir tragédias causadas por áreas de risco. O meio acadêmico sempre buscou soluções por meio de pesquisa, uma ferramenta importante. Afinal, só se soluciona um desafio quando é possível conhecê-lo. Com relação a áreas de risco, em outros estados, a gente enxerga talvez muito mais quando a gente fala ou ouve falar de deslizamentos, né, com essas situações. Uma caracterização de áreas de risco, geralmente elas estão alinhadas com é como se fosse o pessoal que vai morar em locais onde seriam próximos de cursos de água, uma mudança de um curso natural de água, né? Você começa essas regiões de áreas alagadas, você tem condições de assoreamento próximo de beira dos rios, né? Então essas geralmente são consideradas maiores áreas de risco, né? E, claro, não é o caso aqui tanto com relação a encostas, morros altos que você tem, onde o pessoal também acabam invadindo, entrando irregularmente lá, né? E aí geram outros problemas, porque acabam tendo que, até por questões de poucas condições, vão construindo por lá, fazendo uma autoconstrução, e aí não tem conhecimento, além de sabem que lá não pode, que é proibido, mas talvez não tenham noção do risco que estão correndo nesse sentido, né? Então tem se alinha muito com esse tipo de situações. A ocupação desordenada é um dos principais, né? Dentro dessas situações nós temos problemas com relação ao lixo. Temos também essas relações, por exemplo, dependendo da situação, pode ser um caso totalmente ligado a uma falta de drenagem,
né? Então, uma falta da função da drenagem da cidade, ela não está tendo condições de atender essa demanda, então acabam ocorrendo esses alagamentos. Quando você tem alinhado uma falta de drenagem adequada, você tem ocupações próximas à beira dos rios ou ocupações em áreas alagadas, você começa a ter um aumento, um acúmulo tanto de despejo de lixo e outras situações. E aquele próprio lixo que está sendo jogado, que não precisa estar apenas naquele local, que está em outros locais, a gente vê muito por aí, no momento em que começa com uma chuva forte, uma enxurrada, nessas situações que podem ocorrer, e a gente tem esse período, não é uma coisa nova, né? Ocorre sempre, todos sabem que acontece, ele começa através desse acúmulo, né? O escoamento acaba levando para algum lado ou outro. E chega em alguns pontos que acabam sendo impedidos, né? Esse impedimento começa a gerar outros acúmulos, outros volumes e acaba elevando um pouco desse nível, né? Atingindo aí boa parte de algumas casas, né? Ruas, prejudicando inclusive o asfalto em muitos casos, né? Por conta da saturação que fica do solo, né? Tem tudo isso. E uma outra condição que nós temos também é a permeabilidade do solo, que a gente disse. É a questão da infiltração. A taxa de infiltração para um determinado tipo de solo, às vezes é mais baixa do que o outro. Como se fosse assim, se nós imaginarmos um pote com areia, você colocar água, a tendência é rapidamente a água escoar e passar. Um solo mais argiloso, né, que nós temos aqui bastante também, a tendência é se reter muito mais. Ele tem difícil esse passando por dentro, né, do solo, né, sendo assim mais simples a explicação. Então você tem essa demora com um volume alto de chuva, né, e ainda em alguns pontos escoando para um determinado local, ou por uma falta de planejamento, uma inclinação irregular, né, de repente acumula ali, demora mais e começa a encher outros locais. Nas medidas que devem ser feitas, existem assim, medidas, vamos dizer, você tem a questão de prevenção, você tem durante a medida de urgência e você tem as medidas do pós-ocorrido, que são algumas reconstruções. Prevenção, a gente entra com essas medidas do seguinte, são planejamentos e como você tem que fazer essa parte da drenagem, isso, fazer os estudos, fazendo conhecimento do tipo de solo, a taxa de infiltração desse solo, né, as bacias, todas essas situações que nós temos próximas, né, que podem ocorrer dependendo da quantidade de chuva. Dentro disso tem que ter uma fiscalização por conta dessa ocupação desordenada, o despejo, né, inadequado, seja dos lixos e tudo mais, né. Então tudo isso, você tendo essas situações como prevenção, e um dos pontos principais de uma educação ambiental, que é você já primeiro pensando na questão do lixo, você não se aproxima tanto com construções, você tem as áreas de preservação permanente, tudo, então você acaba sabendo que lá é irregular, você não vai. Dentro disso você tem da parte preventiva, você já elimina bastante situações. Nas ocorrências, você tem outras tratativas daí, que você tem que verificar se você vai haver uma intervenção, qual tipo de intervenção que vai ser feita dependendo da situação. Quando a gente fala em encosta é um jeito, né? Quando a gente fala em alagamentos ou enchentes, são situações diferentes, né? São outras demandas. E a parte de reconstrução, que é analisar aquela funcionalidade, deu certo, não, vamos criar mecanismo, vamos deixar realmente, manter uma parte mais, um aumento da permeabilidade, a área mais permeável, né? Que a gente diz assim, então, hoje todo mundo quer selar o solo, né? Porque muita chuva, a grama é pior aqui, não, mas nesses casos, né? E a gente tem até isso, né? Em código de obras, tudo tem a taxa de uso e ocupação do solo. Então tem que ser bem, a fiscalização é importante disso, existem regras para isso, né? Então quando você contrata um profissional, ele vai fazer todo esse estudo, verificar, ó, isso a gente pode fazer. Vai com a prefeitura, para outro órgão, ó, não pode porque está com a taxa acima do necessário, né? Então tudo isso acaba tendo um controle. Se houver esse controle de tudo, você já elimina um grande problema. E depois disso você tem com essas áreas de ocupação desordenada, que daí já foge um pouco do controle, não há um profissional. E aí a gente tem que trabalhar realmente a educação ambiental, que vem desde pequeno e vai evoluindo. Quando a educação ambiental não acontece, a ocupação de áreas indevidas é uma realidade. É quando o problema já existe e o poder público precisa entrar para diminuir os danos. Aqui existia um canal natural
E o que aconteceu? As pessoas foram ocupando, isso aqui é uma ocupação que você veja que restringe a passagem de água, ou seja, ela fecha isso. Nós estamos adentrando entre as duas casas para poder obstruir. Isso é um problema crônico. Se você observar aqui, a máquina da prefeitura está dentro praticamente da área da pessoa que está sendo ocupada. Se você observar aqui, olha, então nós estamos tentando desobstruir de todas as formas, ou seja, nós estamos praticamente há 1 dia e meio sem chuva e continua a água sendo retida, porque isso aqui foi ocupado, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Isso é material que está completamente obstruindo o canal, tá? Isso é um problema sério, nós temos que resolver, a população tem que nos ajudar, isso é importantíssimo, a participação da imprensa, a conscientizar a população, não colocar material aqui, porque isso vai trazer um problema para o próprio morador. Então a prefeitura está presente, com funcionário, a gestão como um todo, isso é importante, essa ação, é uma ação preventiva, isso não significa. A solução definitiva disso aqui é uma macrodrenagem, que está no projeto da prefeitura, a prefeitura vai resolver isso, mas isso demanda um recurso de um volume maior, e então a gente está aqui presente para responder de imediato a demanda tanto da imprensa que denuncia, como da população em geral. Hoje nós terminamos isso aqui, é um trabalho de limpeza, para ser avaliado realmente o que precisa de uma dimensão maior. Nós temos mais de 20 homens em toda essa situação aqui, né? 2 equipamentos, então nós estamos fazendo o que é possível, né? A natureza, Deus Criador, fez esse canal naturalmente. O homem veio e ocupou, aonde não era o lugar da água, o homem veio e ocupou. Então o que a gente está fazendo? A gente está amenizando o problema para buscar uma solução definitiva. Nesse caso, não houve risco de morte para as pessoas que ocupavam a área, apenas patrimonial, quando, devido à falta de escoamento, a água subia. Mas existem situações que a vida das pessoas fica em perigo. Você vai acompanhar o trabalho da Defesa Civil, homens e mulheres que enfrentam o desafio de prevenir e evitar tragédias. Tudo causado pelo vento forte e a maré alta. O rio Amazonas elevou e as casas mais próximas da margem foram as que mais sofreram as consequências. Agora os moradores tentam recuperar o que podem do que restou das casas que desabaram. Aqui nesse local, as pessoas tinham uma estrutura para descer e ir para seus lares, mas essa estrutura também foi destruída com a água. Agora eles improvisaram aqui uma escada para ter acesso nas casas e estão retirando, pode mostrar, Fábio? Eles retirando aquilo que conseguem salvar. O que não consegue salvar, vem para cá, para esse entulho aqui. Então tem alguns móveis destruídos, a gente consegue observar cadeiras, camas, armários, máquinas de lavar, vários itens que foram destruídos. A Defesa Civil tem o objetivo de reduzir os riscos dos desastres, com ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação, nos 3 níveis de governo federal, estadual e municipal. As áreas de risco que a gente tem mapeado dentro de Macapá são todas aquelas áreas que tem casas que se encontram, por exemplo, em áreas de ressaca, áreas próximas ao rio Amazonas, essas áreas que são suscetíveis a possíveis problemas de alagamento dentro de Macapá. A gente tem em torno de 30 a 35 áreas mapeadas, entre elas canais, alguns pontos suscetíveis a esses problemas de alagamentos, tem também alguns bueiros, algumas obras estruturais feitas em Macapá, que a gente ao longo do ano consegue fazer esse mapeamento para ver se está tudo transcorrendo de forma tranquila. Infelizmente, essas residências que estão em áreas de ressaca, áreas alagadas, já é um problema de muito tempo, né? Então a gente
entra nessas áreas para fazer esse monitoramento, verificar a questão se esses bueiros estão obstruídos com lixos e fazer todo um trabalho de prevenção. A Defesa Civil ela entra para fazer esse mapeamento, um trabalho de prevenção e mitigação, e também, quando as ocorrências ocorrem, a gente entra na questão de ajuda para tentar tirar a família daquela situação que se encontra e pôr no local melhor até que o sinistro passe. A Defesa Civil do município hoje ela é uma divisão da Guarda Municipal. A gente conta com 20 guerreiros aqui, entre homens e mulheres, trabalhando numa escala de 24 horas, por 72 horas de folga. Claro que se acontece um sinistro, a gente esquece a escala e todo mundo fica à disposição até que a gente possa resolver esses problemas. Nós temos aqui alguns equipamentos, alguns doados, outros adquiridos por nós mesmos, que é para fazer esse trabalho, tentar fazer esse trabalho da melhor qualidade. Temos um drone aqui dentro da Defesa Civil e estamos buscando comprar mais um para fazer um trabalho de melhor qualidade, poder dar uma celeridade nesses processos quando acontece sinistro dentro da cidade de Macapá. O governo do estado, desde o início, preocupado com essa situação, a gente sabe que agora o período do primeiro semestre, a gente tem fortes chuvas no estado, então até já nos chamou para fazer esse planejamento, e até como é um início de governo, reunir para passar as orientações do que é a Defesa Civil, qual é o papel de cada uma dentro do governo. E a gente verificou também, lá no caso dentro da instituição, que existe um mapeamento que foi feito, mas ele está de 2018. Então a gente já falou lá para a questão da coordenadoria para atualizar essas áreas de risco. Então, atualmente a gente está se baseando por essa, porque não muda muita coisa de um ano para o outro, apenas devido a algumas obras que podem ter sido feitas. Então, a gente está fazendo esse levantamento. Hoje o Macapá tem aproximadamente 32 áreas consideradas de risco. A principal delas é justamente esses alagamentos que podem ocorrer devido às fortes chuvas. Santana, nós temos 6 áreas com maior risco. E a gente está monitorando esses locais. A gente sabe que choveu muito agora nesses últimos dias, mas não foi ainda preponderante para que ocorresse, tivesse uma ocorrência de maior vulto. A gente também tem tido, digamos, um pouco de sorte, que as fortes chuvas estão ocorrendo durante a maré baixa, como hoje foi durante toda a manhã. Aí agora à tarde, que vamos ter a maré alta, então fortes chuvas coincidindo com a maré alta, podemos ter algumas intercorrências. A gente não mede esforços nas diversas situações, vai para a área, para o risco, enfrentar, seja muito sol, seja chuva, para tentar dar o apoio necessário às pessoas que estão sendo atingidas por desastre. Então, mas com certeza eles fazem com vontade, com motivação, porque é o nosso trabalho, o nosso trabalho, e a gente fica feliz quando consegue atingir o objetivo em ajudar essas pessoas no momento que elas precisam. Então, a gente está sempre se preparando e já tomando conhecimento de todas as situações que podem vir a acontecer para a gente agir. Bom, eu tenho 23 anos de guarda, vou fazer 24 anos agora em dia 23 de fevereiro. De Defesa Civil eu estou desde 2019, peguei aquele alagão, peguei o apagão, peguei alguns sinistros fortes aqui, peguei a questão dos ventos fortes do ano passado, enfim. A gente está adquirindo com o passar do tempo aqui dentro uma expertise muito boa para poder ajudar a população nesses períodos que acontece sinistro em Macapá. Acho que a gente lembra muito assim, da questão daquele alagão que teve o alagão, teve o apagão, Então a gente passou de um para o outro numa situação assim bem complicada. Então a gente teve que se desdobrar, esquecemos a questão de escala, estava todos os 20 guardas comigo aqui, a gente trabalhava todos os dias ininterruptamente, abastecendo os hospitais, os postos de saúde com a questão de combustível, ficava responsável por
alguns motores para poder gerar energia para aquelas unidades hospitalares e levar água. Enfim, foi um trabalho assim muito louvável. A gente vê que a gente, mesmo nesses momentos de sinistro, a gente consegue aprender muito. Então, foi uma expertise muito boa, um trabalho muito bom feito, que a gente pôde assim estar bem próximo da população e verificar a melhor forma de aproveitar e ajudar aquela população naquele momento de sinistro. A gente pode contar com a Defesa Civil de Macapá? Sempre. É um slogan que a gente carrega, né? Defesa Civil somos todos nós. Então, a parte principal nisso tudo acaba não sendo só a Defesa Civil. A Defesa Civil ela é só um braço. A gente precisa de todas as secretarias, da Defesa Civil do Estado, da Defesa Civil do município, da própria imprensa, mas principalmente a gente precisa da população. A gente precisa conscientizar os nossos munícipes de que o descarte incorreto do lixo ainda causa muito problema dentro da cidade. O trabalho em volta das áreas de risco somente é possível com verdadeiras forças-tarefa. Eu estou aqui com a Thelma. Thelma, o que mais teve de destruição foi nessa parte dali de trás, né? Vamos mostrar lá? Vamos até lá com a gente. Aqui nessa área, a água levou praticamente tudo, né, Thelma? Foi. Ela jogou primeiro tudo no banheiro, aí depois ela jogou lá atrás. Aí começou desde 3 horas da madrugada. Eu com a minha filha não dormimos mais. A gente se levantou porque a água estava muito forte e a casa começou a balançar. Aí a gente se levantou, fomos para a ponte, ficamos na ponte, amanhecemos um dia na ponte lá. Aí quando foi 7 horas da manhã, a primeira casa caiu para ali, a segunda casa caiu para cá, caiu 7 casas. Aí a minha começou a tombar. Aí eu fiquei com medo de entrar, que ela estava instalando. Aí a gente começamos a tirar as coisas de dentro, os pessoal vieram me ajudaram a tirar, e a gente foi levando, até que a gente conseguiu tirar tudo. As chuvas aqui no estado, né, ou aqui na região norte, ela tem uma tendência a ter um grande acúmulo de volume, né, em grandes períodos chuvosos. Nós ainda nem estamos num período tão chuvoso, né, no sentido assim de volumes, né, que a gente sabe que geralmente fevereiro, março, acho que é esse final de fevereiro e início de março são o maior volume. A partir do momento que ela vem com grande intensidade, né, ou um grande volume, ela pega áreas. Então a gente fala o seguinte: a difícil infiltração, ou seja, ela demora mais para infiltrar no solo. Você começa a perceber que boa parte, mesmo que seja em locais que você tenha com gramas, né, ela demora a infiltrar. Isso já gera um acúmulo. Com uma grande quantidade, ela vai aumentar esse volume, aumentando esse nível, ela começa a ocupar outros espaços. A água quer sair para algum local. Tem-se sim, então, além do tipo do solo, a taxa de infiltração, tudo isso que acumula, a gente tem assim essa falta de locais adequados, os drenos ou algumas bacias que podem levar para conter. O trabalho entre os órgãos do poder público precisa ter estratégia, planejamento e unidade para ter eficácia nessas áreas. Bom, a gente tem um trabalho muito em conjunto, né? A gente tem uma gestão compartilhada muito boa. Então, hoje nas ações, principalmente emergenciais, a gente trabalha em conjunto, zeladoria urbana, Secretaria de Obras, até a própria Macapá Luz. A gente tem atuado de maneira conjunta, né? Então, quando tem a parte, por exemplo, de desobstruções de bocas de lobo, de poços de visita, a própria drenagem é feita pela Secretaria Municipal de Obras. Então, a gente tem uma equipe especializada para isso, a gente tem equipamentos adequados, né? Hoje a gente tem o hidrojato, que é um equipamento que tem uma pressão de água diferenciada justamente para ajudar nessas desobstruções. Então, normalmente a gente trabalha nesse conjunto aí com a zeladoria na retirada do lixo também dessas galerias. Normalmente essas obstruções estão ligadas ao lixo, né? Então, por isso aí sempre a fala corriqueira do secretário Elcio da parte da zeladoria em relação a essa política de se jogar lixo na rua, ou nas galerias, ou no próprio canal. Hoje está sendo feito um trabalho extensivo no canal do Beirol, é um canal que está assoreado por muitos anos. Então, foi feito um trabalho bem
extensivo e agora já melhorou bastante, né, a altura útil do canal. Isso aí, claro, está dando fluxo melhor às águas. A gente tem ajudado também a zeladoria com alguns equipamentos para a limpeza desse canal. Isso aí é um fator importante também. E eu vou falar para vocês que é algo dispendioso, né? A gente paga cada caçambada dessa que a gente tira do canal, a gente paga no aterro sanitário. Então, é um trabalho árduo. A gente pede conscientização da população, principalmente com o aterramento de áreas de ressaca. Essas áreas são para onde drenam as águas pluviais, das drenagens, que todas as drenagens são feitas hoje. Então, por isso a gente pede essa conscientização, a gente entende a falta de moradia muitas das vezes, mas que a gente pede também essa compreensão porque a gente tenta evitar os pontos de alagamento no período do inverno, né? Então essa é a grande intenção. Nosso planejamento é uma limpeza periódica, que é durante o ano todo. A Prefeitura contratou mais funcionários para trabalhar no campo. A Prefeitura de Santana adquiriu maquinários novos e isso facilitou e está ajudando nesse trabalho periódico. Então hoje a gente tem estrutura para trabalhar o ano todinho, para que no inverno as pessoas que moram nas áreas baixas não tenham prejuízos, não tenham suas casas afetadas pelas grandes chuvas. O maior exemplo foi agora domingo, que teve uma chuva muito forte durante a manhã toda e graças a Deus Santana conseguiu aí dar vazão para essas águas que foram para as áreas baixas. Nossos trabalhadores, eles entram nos canais, eles entram debaixo das casas para fazer a desobstrução desses córregos que estão totalmente obstruídos, com lixo, com lama. Então a gente deu fluidez para essa água da chuva e para a água também do próprio Rio Amazonas, que adentra dentro da cidade. Mora você, seus filhos? Mora eu e os meus 5 filhos. E como é que foi esse susto e o medo também pela vida, né? Não só sua, como dos seus filhos. Não, eu fiquei com medo, assim, de perder a minha filha, né? Porque ela estava dormindo. E quando ela viu que eu me levantei, aí ela se levantou, eu fiquei com medo dela, porque ela tem problema. E ela não escuta muito bem, entendeu? Aí eu disse logo para ela ir lá para frente da casa da irmã dela, que era para ela sair daqui, aí ficou só eu dentro da casa. Aí eu fiquei aqui sem saber de fazer, né, algo que eu pudesse fazer para mim tirar minhas coisas de dentro da casa, porque é assim, dá muito medo porque a água ela vem muito forte. Quanto mais ela vinha, modo que vem tipo um trator, ela vem arrancando tudo. A força-tarefa do poder público e educação ambiental, que vem através de uma consciência social, são as melhores ferramentas para lidar, prevenir e solucionar as problemáticas e os desafios das áreas de risco.